Zombaria de mãe solteira na boutique de noivas, até que o destino revela seu lado chocante. Clara sentia os olhares pesados sobre ela assim que entrou naquela boutique de noivas. A loja, adornada com vestidos de cetim e tule, parecia um conto de fadas, mas a atmosfera a sufocava. As risadinhas das noivas enfeitadas com coroas de flores a perseguiam, como se suas inseguranças fossem um espetáculo. Olha, uma mãe solteira tentando se vestir de noiva. Ouviu uma delas comentar, e uma onda de vergonha a envolveu. Desde que decidiu renovar seus votos com Miguel, o pai de sua filha, Clara mal conseguia imaginar um momento tão carregado de expectativas. Mas ela não podia deixar suas inseguranças a frear. Afinal, era para a pequena Luna que estava fazendo tudo isso. Com um sorriso no rosto, Clara tentava ignorar os olhares e escolher algo que a fizesse sentir-se especial. Ao desviar-se de um vestido azul claro, algo oculto no fundo dos espelhos chamou sua atenção. Um vestido branco. Uma energia densa emanava dele. Clara se sentiu atraída, mas ao mesmo tempo, um frio percorreu seu corpo. Nem mesmo a ideia doce da renovação de votos conseguia aquecer seu coração ali. Enquanto observava o vestido, foi surpreendida pelo surgimento de Edna, a proprietária da boutique, uma mulher de olhar penetrante e sorriso enigmático. Esse é um dos nossos melhor guardados, disse ela, como se pudesse ler os pensamentos de Clara. Dizem que o tecido foi feito com lágrimas de noivas, que nunca voltaram. A expressão de Edna era séria, quase sombria. O que ela queria dizer com isso? Clara sentiu um aperto no peito. Uma onda de calafrios atravessou sua coluna. Aquela loja, com seu glamour e sonhos, escondia algo bem mais profundo e aterrador. As noivas na loja agora pareciam inquietas, trocando olhares nervosos. Murmúrios se espalharam pelo ambiente, e as risadas cessaram abruptamente. Clara começou a perceber que cada uma delas olhava pela janela com expressão de medo, como se esperassem algo. Carlos, o atendente mais próximo, deixou escapar uma frase inquietante. As noivas que desaparecem nunca foram vistas, nem mesmo em espírito. Um choque tomou conta de Clara. O que estava acontecendo? Era só uma boutique ou havia uma história macabra por trás das paredes decoradas? Enquanto os olhares se tornaram ansiosos, um grito ecoou do fundo da loja. Clara sentiu suas pernas tremerem. Naquela fração de segundo, a lembrança de Luna surgiu, clara e vibrante. Era ela quem a motivava a enfrentar aqueles desafios. Mas agora, Clara se via em um dilema. Voltar para casa ou continuar a descobrir a verdade? O mistério das noivas desaparecidas começava a se entrelaçar com sua história pessoal, e uma sombra pairava sobre o que poderia ser um futuro feliz. Clara olhou de novo para Edna, que a observava como se conhecesse seus segredos mais íntimos. Com um coração acelerado, ela sabia que a única saída poderia estar naquele vestido opaco. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou novamente para Edna, seu coração pulsando rápido. A atmosfera tinha mudado, e a tensão na boutique era palpável. O que você quer dizer com lágrimas de noivas? Clara perguntou, sua voz trêmula. O olhar de Edna se aprofundou. Este vestido é um símbolo, meu bem. Cada noiva que passou por aqui trouxe consigo esperanças, sonhos, e algumas delas nunca saíram.
É como se as próprias noivas, ao vestirem esse vestido, se entregassem ao destino. Edna deu um passo à frente, sua expressão tornando-se sombria e quase fascinante. Às vezes, é fácil esquecer que cada amor tem seu preço. No fundo da loja, outro grito mais intenso rasgou o silêncio. Clara virou-se rapidamente, seus olhos se ampliando. As noivas começaram a se afastar, degenerando um pânico. Todas estavam agora concentradas na entrada da boutique. Clara, presa entre a atração do vestido e o terror que a rodeava, sentiu que o chão se movia sob seus pés. O que está acontecendo? Podia ouvir o sussurro de outras mulheres, palavras desconexas sobre sombras e promessas não cumpridas. Foi quando Carlos, o atendente, lançou um olhar desesperado na direção de Edna. Aquela coisa de novo. Não. Ele agonizava, sua expressão pálida. Clara, em um impulso, virou-se para seguir o olhar dele e viu o que parecia um borrão negro se contorcendo à porta. Algo não estava certo. O ar estava pesado e Clara se sentiu enjoada. — Que você esconde, Edna? Perguntou, quase implorando. Edna sorriu de forma estranha, mas a alegria estava longe de seus olhos. Alguns segredos precisam permanecer ocultos, Clara. Nesse instante, a porta da boutique se abriu com um estrondo, e uma figura alta e encapuzada surgiu, erguendo-se como uma sombra. Um arrepio de horror percorreu a espinha de Clara. As risadas cessaram, e a boutique mergulhou em um silêncio mortal. A figura avançou, revelando um rosto familiar. Clara arregalou os olhos. Miguel? Ela não conseguia acreditar no que via. Ele não parecia o mesmo. O semblante dele estava pálido e seus olhos, eles tinham uma intensidade perturbadora. — O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, seu coração acelerado, um nó se formando na garganta. — Eu vim buscar você, Miguel respondeu, sua voz ecoando como um sussurro. — Você não pode ficar aqui, é perigoso. Clara olhou novamente para Edna, seu passado e futuro se retorcendo em suas mãos. — Perigoso? O que você tem a ver com isso? Miguel hesitou, e um choque percorria o ar. As noivas, agora tremendo, encaravam os dois com uma mistura de medo e curiosidade. — Clara, você não sabe. Não é só um vestido, é um portal. A declaração de Miguel despedaçou a confiança que ainda reinava em seu coração. O que ele queria dizer com portal? Mãe solteira, sonhos, renovação de votos, tudo parecia desmoronar. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Uma luz intensa começou a emanar do vestido opaco, ofuscando a boutique. O clima pesou novamente, e o mesmo frio que Clara sentira antes retornou com força, cortante. — Clara, volte! Agora! Miguel gritou. Mas a boutique parecia instável, como se estivesse integrando os medos e esperanças que ali se acumulavam durante anos. Luna, a filha de Clara, surgiu em sua mente, e ela hesitou outra vez. O que era certo? Correr para a segurança de casa ou dar um passo dentro da incerteza? A resposta se dissolveu em gritos e sussurros caóticos. Clara percebia que as escolhas haviam se duplicado e que o que estava em jogo era muito maior do que ela poderia imaginar. O vestido a chamava, e enquanto as vozes de Miguel e Edna se transformavam em um eco distante, Clara se viu encurralada entre a luz e a escuridão. O que ela estaria prestes a descobrir sobre o destino e os segredos daquela boutique? E tempo parecia parar enquanto a escolha se aproximava. E o futuro de Clara e Luna estava em jogo. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor, a luz intensa do vestido opaco a ofuscando. O que Miguel tinha a dizer? Ele era o último que ela esperava ver ali, e sua presença trazia uma mistura de medo e confusão. Um portal? Repetiu, sua voz mal saindo. As risadas antes alegres das noivas agora se dissipavam em murmurinhos nervosos, e cada olhar parecia agravar a pressão em seu peito. Miguel avançou, a ansiedade clara em seu rosto. — Clara, escute, é perigoso. Você não entende. Ele gesticulou para o vestido. Aquele não é um vestido comum.
É a razão de tantas noivas desaparecendo. Elas fazem um pacto e nunca mais voltam. O que você está pensando em fazer? As palavras dele ecoaram na mente de Clara como uma campainha de alarme. O pânico tomou conta de seu corpo. E você sabia disso? Por que não me contou antes? O nó na garganta apertou. Miguel hesitou, a culpa pairando entre eles. Parte dela queria acreditar que ele estava ali para protegê-la, mas outra parte se perguntava se ele também fazia parte desse mistério horrível. Antes que Miguel pudesse responder, um rugido ensurdecedor irrompeu da boutique. O chão tremeu e o ar se encheu com um vórtice de tensão. As noivas olharam para a entrada, os olhos arregalados de terror, e Clara sentiu a urgência do momento se desdobrar. O que era aquilo? Carlos, o atendente, deu um passo atrás, o rosto pálido como cera. Não, não de novo. O som tornou-se estrondoso, como se algo estivesse rompendo a barreira entre o mundo real e outro plano sombrio. Clara piscou, e por um momento viu algo que a deixou paralisada. Uma sombra colossal surgiu na entrada, envolvendo a boutique em um miasma denso. O chão começou a se abrir em fendas, e a luz do vestido aumentava, pulsando como se estivesse viva. "Clara, agora!" Miguel gritou, a dele ressoando em sua mente. Mas as raízes daquele vestido a mantinham presa. Uma imagem clara de Luna atravessou sua mente. Ela não podia deixá-la. E ao mesmo tempo, a sombra à porta parecia sussurrar seu nome, prometendo algo que Clara não conseguia entender. Assim que o pânico tomou conta, um grito cortante iluminou o caos. "Mãe!" Clara virou-se rapidamente, seu coração disparando. Era Luna parada do lado de fora, linda e inocente, sua voz preenchendo o espaço como música. Mas algo não estava certo. A luz mística da boutique projetou uma aura de proteção ao redor da criança. Mas Clara sentiu um desconforto crescente. Por que ela estava ali? Era uma miragem? "Luna!" Clara gritou, mas sua voz saiu trêmula. Miguel segurou seu braço, a advertência em seu olhar. "Não, ela não pode estar aqui." O desespero de Miguel aumentava, e Clara lutou contra a vontade de ir até a filha. A sombra parecia se intensificar, como se alimentasse das emoções conflitantes. O vestido resplandeceu, quase chamando-a. Instintivamente, Clara olhou para Edna, que agora a observava com um sorriso satisfeito, como se tudo aquilo fosse parte do seu plano. "Você achou que não iria pagar? Cada escolha tem seu preço, minha querida." A revelação bateu como um soco no estômago. O que ela queria dizer? O rosto de Edna se transformava numa máscara de triunfo, e o coração de Clara disparou. "Você não pode! Isso não pode acontecer!" Clara implorou. Mas as palavras mal saíram de seus lábios quando a sombra finalmente atravessou a porta, envolvendo tudo em escuridão. A atmosfera se cristalizou em um grito coletivo, uma amalgama de dor e desespero, enquanto a boutique era tragada por forças que desafiavam a lógica. E então, em um instante, tudo silenciou. Clara olhou para Miguel, seu olhar refletindo o futuro incerto. Com Luna ali, o que poderia acontecer? As próprias noivas desapareceram em um eco de lamentos, e Clara sentiu a corrente do destino puxá-la em direções que nunca imaginou. De repente, ela percebeu que a escolha que teria que fazer não era apenas sobre ela, mas sobre tudo que sempre amou e desejou. E esta decisão poderia transformar suas vidas para sempre. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor, a luz intensa do vestido opaco a ofuscando. O que Miguel tinha a dizer? Ele era o último que ela esperava ver ali, e sua presença trazia uma mistura de medo e confusão. "Um portal?" repetiu, sua voz mal saindo. As risadas antes alegres das noivas agora se dissipavam em murmurinhos nervosos, e cada olhar parecia agravar a pressão em seu peito. Miguel avançou, a ansiedade clara em seu rosto. "Clara, escute, é perigoso", ele gesticulou para o vestido. "Aquele não é um vestido comum. É a razão de tantas noivas desaparecendo.
Elas fazem um pacto e nunca mais voltam. O que você está pensando em fazer? As palavras dele ecoaram na mente de Clara como uma campainha de alarme. O pânico tomou conta de seu corpo. E você sabia disso? Por que não me contou antes? O nó na garganta apertou. Miguel hesitou, a culpa pairando entre eles. Parte dela queria acreditar que ele estava ali para protegê-la, mas outra parte se perguntava se ele também fazia parte desse mistério horrível. Antes que Miguel pudesse responder, um rugido ensurdecedor irrompeu da boutique. O chão tremeu e o ar se encheu com um vórtice de tensão. As noivas olharam para a entrada, os olhos arregalados de terror, e a urgência do momento se desdobrou. O que era aquilo? Carlos, o atendente, deu um passo atrás, o rosto pálido como cera. Não, não de novo. O som tornou-se estrondoso, como se algo estivesse rompendo a barreira entre o mundo real e outro plano sombrio. Clara piscou e, por um momento, viu algo que a deixou paralisada. Uma sombra colossal surgiu na entrada, envolvendo a boutique em um miasma denso. O chão começou a se abrir em fendas, e a luz do vestido aumentava, pulsando como se estivesse viva. Clara agora! Miguel gritou, a voz dele ressoando em sua mente. Mas as raízes daquele vestido a mantinham presa. Uma imagem clara de Luna atravessou sua mente. Ela não podia deixá-la, e ao mesmo tempo, a sombra à porta parecia sussurrar seu nome, prometendo algo que Clara não conseguia entender. E então, em um instante, tudo silenciou. Clara olhou para Miguel, seu olhar refletindo um futuro incerto. Mas antes que pudesse raciocinar, uma figura surgiu ao lado de Luna. Era Júlia, sua melhor amiga de infância, com um sorriso inquietante, quase cruel. Você sempre foi tão ingênua, Clara, apostando suas esperanças em felicidade. A voz dela ressoou com um eco diferente, quase como se estivesse presa em outro lugar. Júlia! Clara exclamou, confusa. O que ela estava fazendo ali? O que você quer? Ah, minha querida, eu só veio te dar uma ajudinha. Você sempre foi a estrela, e eu a sombra. Mas os papéis mudam. E com isso um brilho sombrio surgiu em suas mãos. Uma luz que parecia devorar a própria luz do vestido. Um feixe vermelho se projetou em direção a Clara. Antes que ela pudesse reagir, o vórtice de escuridão sugou tudo ao redor, e as risadas e os gritos se tornaram um eco distante. Clara sentiu o chão se abrir, e sob seus pés, a realidade parecia mudar. Durante um instante que se estendeu para sempre, ela viu recordações de seus momentos com Júlia. Risadas, segredos, mas também traições escondidas. O que estava acontecendo? Era como se uma porta estivesse se abrindo para revelar uma verdade esquecida. Você nunca percebeu, não é? Júlia continuou, passando pelo espaço como uma brisa. Eu sempre estive aqui, fazendo problemas desaparecerem, fazendo as noivas sumirem. Cada lágrima um passo mais perto de você. Eu queria o que era seu, e isso inclui sua felicidade. A revelação paralisou Clara. Cada palavra era uma facada, e as memórias de sua amizade viraram cinzas. Ela nunca suspeitou. Júlia era uma silhuete Nezachen, um lobo disfarçado de ovelha. E agora, o ponto de ruptura se aproximava. Clara olhou para o vestido, agora iluminado por uma luz quase divina, mas sabia que ele estava atrelado a algo muito mais sombrio. Júlia, você está louca! Clara gritou, mas a sombra já estava a envolvendo, e a boutique começava a sucumbir ao abismo. Isso não pode ser. Você não pode controlar o que não pertence a você. Ah, mas Clara, tudo é uma questão de escolha, e você fez as suas. Júlia colocou a mão no coração como se balançasse um artefato de poder. Clara sentiu um pavor imenso. O que Judas teria que pagar? E cada uma das noivas que era engolida por aquela boutique. O que tudo isso queria dizer para o seu futuro, para Luna? Enquanto a escuridão lambia seus pés, uma verdade indesejada começou a ser revelada. E tudo o que ela acreditava conhecer começou a desmoronar. Estaria perdida? Ou tinha uma última escolha? O vestido a chamava, mas a luz também era uma prisão.
Clara ficou ali, entre a luz e a sombra, enquanto a boutique parecia implodir, revelando um abismo de segredos e sombras com o futuro de sua filha pendurado na balança. E no fundo, Clara sabia que enfrentar Júlia era a chave para todos os mistérios ainda ocultos. Mas perceber isso custaria mais do que ela poderia imaginar. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, o terror tomando conta de cada célula do seu corpo. As vozes ao redor se tornaram um eco distante, como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor. A sombra à porta crescia, mas uma presença fria e conhecida começou a infiltrar-se em sua mente. Mãe! A voz de Luna cortou, como um grito de esperança em meio ao desespero. Mas a imagem de sua filha agora parecia envolta em uma luz estranha, quase sobrenatural. Clara desejou correr até ela, mas o vestido pulsava de modo hipnótico, e as palavras de Júlia ecoavam em sua mente. Como um feitiço. Você fez suas escolhas. Miguel, ao seu lado, estava em pé, paralisado. A expressão dele passava de espanto para um profundo desespero. Clara, não faça isso, ele implorou. Mas algo mais estava se desenrolando. O olhar de Júlia não era mais apenas malévolo. Havia uma intensidade estranha, como se ela estivesse atuando num papel maior do que imaginara. Foi nesse momento que tudo mudou. A boutique tremeu e do chão surgiram sussurros, gritos de vozes distantes que pareciam se erguer de outra dimensão. Clara viu o vestido opaco brilhar como nunca antes, e em um movimento rápido, a verdade começou a se revelar, como se as camadas da realidade se desnudassem diante dela. Você está errada, Clara, Júlia exclamou, os olhos brilhando com um fogo insano. Você acha que o vestido é a raiz do problema? Não, é uma armadilha, mas não é o que parece. Eu sou o que dá poder a ele. Eu fiz tudo isso. Clara parou. As palavras impactaram como um golpe. O que você quer dizer? Como você pode ser parte disso? A voz dela estava embargada. Um nó de confusão e dor. Ah, você realmente não sabe. Cada lágrima de cada noiva que desapareceu. Elas eram apenas um passo na realização do meu poder. Cada esperança, cada desejo. Você e Miguel estão no centro disso. Ele faz parte do jogo. E a sua filha? Ah, ela será a chave. O coração de Clara disparou. Miguel? Como assim? Miguel, que ouvia tudo paralisado, finalmente tomou coragem. Clara, eu não sabia. Eu só sabia que precisava cuidar de você e Luna. Mas Júlia, ela não está mentindo completamente. A revelação dele cortou o ar. O que ele queria dizer? A expressão de Clara passou de confusão a absoluto horror. O que Miguel tinha a ver com todo aquele pesadelo? As sombras à entrada pareciam intensificar-se, como se estivessem absorvendo essa história emaranhada. A boutique estava se desmoronando, e a atmosfera ficou carregada, um misto de medo e raiva. Você sabia de tudo isso, Miguel? Clara perguntou, a raiva borbulhando dentro dela. Você não é quem eu pensava que era. Não como você pensa, ele tentou esclarecer. Mas os gritos e os sussurros da boutique estavam se tornando ensurdecedores. Silêncio! Júlia gritou, elevando as mãos e fazendo com que o tempo parasse por um instante. Vocês não compreenderam. A verdadeira forma do que vem a seguir vai além de qualquer uma de vocês. A mãe, a filha, tudo será meu. E então, em um estalo, Clara foi projetada para frente, a luz do vestido consumindo-a, enquanto as sombras começaram a se fechar em torno de todos. O último vislumbre que teve foi do rosto de Luna, seus olhos arregalados, e a expressão de Miguel, uma mistura de dor e desespero, como se ele estivesse prestes a romper com tudo o que conhecera. Mas então, tudo se apagou. A boutique desapareceu. E Clara sentiu uma queda, como se estivesse sendo puxada de volta a outra realidade. Um senso de frio a envolveu, e diante de seus olhos apareceu uma cena que a deixou em choque. Inúmeras noivas em um mundo paralelo, todas vestindo vestidos brancos, com lágrimas em seus rostos. Eram ecos do que poderia acontecer, destinos perdidos. E Clara compreendeu que a batalha estava apenas começando.
E naquele misto de horror e realidade, a pergunta sem resposta ecoou em sua mente. Quem realmente era Júlia? E qual era o verdadeiro papel de Miguel nessa história? As sombras ainda dançavam ao redor. E o que significava isso? Sua mente estava uma confusão. Silhuetes de noivas desaparecidas e promessas quebradas dançavam em sua cabeça. E então, a escuridão arremessou Clara para um espaço vazio. Seu corpo flutuava e a voz de Luna ecoava em sua mente. Mãe! Um eco desesperado cercava seus pensamentos. Clara sentia que precisava sair daquela realidade distorcida. A pressão no peito aumentava. O que seria daquela boutique? O que aquelas noivas vivenciavam? No entanto, algo mudou. De repente, uma voz fez parte da escuridão. Fria. Familiar. Clara! Era Edna. Mas não apenas Edna. Havia uma crueldade em seu olhar que Clara nunca viu antes. Você não deveria estar aqui. Mas agora que está, deixa eu te mostrar a verdade. A boutique tomou forma novamente. Clara estava de volta, mas tudo parecia distorcido. O vestido resplandecia, irradiando uma luz hipnótica, uma atração mortal, e as risadas das noivas ecoavam como uma sinfonia macabra ao fundo. O pânico subiu pela espinha de Clara, enquanto a figura de Edna se aproximava. Você pensou que as lágrimas das noivas eram apenas tristeza? Edna sussurrou, o tom manipulador bordando suas palavras. Elas são uma bênção e uma maldição. As noivas a observaram, seus olhos fixos, sem vida, parecendo até mesmo reverenciar Edna. Clara sentiu seu coração disparar. Do que você está falando? E então, em um piscar de olhos, tudo mudou. Edna levantou as mãos e o vestido começou a levitar, girando lentamente no ar. Uma luz intensa emanava dele, e Clara percebeu que as noivas estavam realmente imbuídas naquela energia perturbadora. Elas não apenas desapareciam, elas se tornavam parte do vestido, noivas eternas em um ciclo sem fim. Não, isso é um pesadelo! Você não pode fazer isso com elas! Clara gritou, a verdade a atingindo como uma onda bruta. É exatamente isso que eu faço. Edna respondeu, os lábios curvando-se em um sorriso cruel. Além do poder, elas oferecem amor, e assim eu me fortaleço. Alimentar-se das lágrimas, dos sonhos, da dor, isso é a essência do meu sucesso. Clara não podia acreditar no que estava ouvindo. Você é um monstro! Gritou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Em sua mente, ela lembrava de Luna, de todos os momentos felizes e do que poderia vir. Foi aí que a verdadeira reviravolta aconteceu. Você acha que toda essa dor é apenas minha criação? Edna olhou nos olhos de Clara e sorriu de forma macabra. Veja, tudo isso é uma escolha. As noivas, incluindo sua amiga Júlia, eles se unem a mim por vontade própria. E agora, sua filha faz parte desse jogo. Você realmente achou que Júlia estava aqui para ajudar? A revelação caiu como uma bomba. Júlia. Não poderia ser. Clara olhou para a porta da boutique, e lá na penumbra, Júlia se destacou, agora vestindo um vestido idêntico ao vestido opaco que atraía. Lacrimejante com um ar de satisfação doentia, ela piscou para Clara. Eu sempre quis o teu lugar, Clara. E agora, finalmente poderei ter tudo. Uma noiva eterna. A chave para o poder que Edna me ofereceu. O mundo de Clara desabou. Estava cercada por traições, ilusões e ilusões. Miguel, angustiado, a olhava como se implorasse que ela não se deixasse abalar. Mas era claro. O que ela sempre acreditou sobre seus aliados e inimigos já não era mais real. Então sua avó também? As palavras saíram como um sussurro. Sim, e mais noivas estão a caminho, Edna disse, rindo. Acho que é sua vez, Clara. Você está prestes a fazer sua escolha. Clara ficou paralisada. O peso da verdade esmagava sua esperança. O que ela diria? O que fazer? O futuro de Luna balançava em uma corda bamba, e o eco de risadas se intensificava, mostrando que o jogo estava apenas começando. O que estava prestes a acontecer
a deixava sem palavras. As sombras estavam de volta. A história não tinha acabado e a batalha entre luz e escuridão tornava-se cada vez mais complexa. Em um momento de desespero, ao mirar Luna lá fora e as risadas horríveis das noivas, Clara percebia que a escolha estava se aproximando. Mas qual seria o preço dessa nova realidade? O medo a invadia, mas também surgia uma centelha de determinação. Afinal, a luta estava apenas começando. Clara sentiu uma onda de vertigem. O mundo ao seu redor se dissolvendo em um emaranhado de luz e sombras. A atmosfera estava carregada, e ela tentava se agarrar a qualquer fio de esperança. Mãe! A voz de Luna persistia em sua mente, um grito desesperado que clamava por proteção. Mas a realidade distorcida nas mãos de Edna a desorientava, seu coração batendo descompassado. Edna estava cada vez mais próxima, e Clara se sentiu atraída pelo brilho do vestido. Você não entende, Edna. Preciso salvar Luna, gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O ambiente estava mudando, e Clara percebeu que o jogo de Edna estava na crista de um abismo, onde cada escolha poderia significar a vida ou a morte. Então você sabe o que está em jogo? Edna riu, o som como veneno. Mas pense, Clara. Você está tão cega pela sua filha que não percebe a armadilha onde está pisando. Júlia sempre foi uma boa atriz. As últimas palavras de Edna ecoaram como um alerta. O que ela queria dizer com isso? Uma sensação de desespero tomou conta de Clara. Mãe, vem comigo! A voz de Luna de repente ecoou mais forte e Clara se virou, com um nó na garganta. A filha estava lá, a poucos metros, mas havia algo diferente nela. A luz que a envolvia parecia quase hipnótica. Não, Miguel gritou, segurando o braço de Clara com urgência. Fique longe dela, Clara. É um jogo. Ele olhou para Luna, seu olhar misturado com pânico e confusão. Mas por um breve momento, Clara hesitou. O semblante de Luna estava radiante, mas ao mesmo tempo, o que estava acontecendo? Edna estava observando tudo com um sorriso maligno, e Júlia se posicionava ao lado dela, como se estivesse prestes a dominar a situação. Você está prestes a perder tudo, Clara. Júlia gritou, suas palavras cortantes como facas. Essa boutique é minha. Edna e eu fizemos um pacto há muito tempo, e a sua escolha agora determinará o destino de tantas noivas. A tensão se intensificou, e Clara sentiu o chão abaixo dela tremer. De repente, uma explosão de luz quebrou o silêncio. Uma força indescritível irrompeu do vestido, iluminando tudo como um relâmpago. Clara teve uma visão fugaz das noivas cercando o vestido. Seus rostos estavam sombrios, mas a luz parecia puxá-las, como se quisessem se libertar. E então tudo se tornou claro. O vestido não é só um símbolo, Clara. A voz de Edna soou, mas agora era quase reverente. É uma prisão e uma libertação. Você pode se tornar parte dele. Junte-se a nós, uma noiva eterna, e tudo mudará. A tentação batia à porta, mas Clara se lembrou de Luna, de como ela não podia permitir que sua filha ficasse presa às sombras ali. Mas a luz pulsante começou a exibir visões de sua vida. Momentos de amor, dor e alegria. Só que esses momentos não pareciam apenas dela. Eles pertenciam a todas as noivas que já estiveram na boutique. Não posso, Clara gritou, sua voz quase se perdendo na intensidade do momento. E por que não? Você já é uma noiva, uma mãe. Escolha ser livre. A voz agora era de Luna, mas não era apenas a voz de sua filha. Havia uma profundidade, uma sabedoria que não compreendia, e aquela resposta ecoava como uma verdade revelada. Edna então sorriu, um sorriso que fez o coração de Clara parar. Você já sabia, Clara. A verdade sobre a sua família, sobre o que mais está em jogo aqui. As palavras penetram nas defesas que Clara havia levantado, e ela sentiu uma onda de confusão e terror. Como assim? Clara balançou a cabeça, não conseguindo acreditar no que estava ouvindo. E então, algo se despedaçou dentro dela. Toda a dor, todas as lágrimas são suas também. Edna disparou, e um por um, os fragmentos se encaixaram como um quebra-cabeça. Clara viu suas memórias, as de Luna e até mesmo as de Júlia, se entrelaçando.
revelando que não apenas as noivas estavam entrando na boutique. Clara mesma havia sido uma noiva desse ciclo. A dor começou a ser insuportável. A revelação a atingiu como uma tempestade. O ar ficou denso, um vácuo que arrastava tudo. Clara olhou para Miguel em busca de apoio, mas algo em seu olhar parecia distante. Como se ele estivesse entrelaçado em uma réplica dessa mesma história. O que era seu? O que era dele? A boutique tinha um propósito sombrio, e Clara estava no centro dele. Clara, Miguel a chamou, mas havia um vazio na sua voz que a gelou. Um nó se formou em sua garganta. Era como se a vida dela tivesse sido uma farsa. Você não pode entender ainda. Esse ciclo é mais profundo do que parece. E o que você fez para sair dele, Miguel? Clara perguntou, um frio na espinha. Mas antes que ele pudesse responder, a boutique engoliu tudo em metades de trevas e luz, e uma nova estrutura começou a se formar numa dimensão onde o tempo não tinha significado. Naquele instante, tudo virou um redemoinho. As vozes das noivas, a escuridão e a ambiguidade de Júlia foram se misturando e então silêncio. Clara se viu envolta em um espaço completamente diferente. À sua frente, um espelho gigante refletia cada fragmento de sua própria realidade. Mas a imagem no espelho não era somente sua. Junto com ela estava Luna, Miguel e Edna, e os rostos de todas as noivas que uma vez já foram felizes. O que significava aquilo? Clara precisava entender. E ali, no silêncio quebrado por suas próprias batidas do coração, uma nova escolha surgira. A escolha de lutar e descobrir a verdade. E o tempo todo, sob as sombras, um propósito ainda desconhecido se agigantava, como uma sombra esperando para ser revelada. As consequências desse instante ainda reverberariam, e Clara sabia que precisaria de toda a força que tinha para desvendar o que realmente esperava por ela nessa boutique, onde tudo começou e onde tudo poderia acabar. Clara se viu em um vórtice de emoções, cercada pelas sombras que dançavam ao seu redor, enquanto o espelho mágico refletia sua angústia. O que Edna havia revelado incessantemente ecoava em sua mente. Você deixou sua mãe nas mãos da boutique. É por isso que você se tornou parte disso. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Era como se seu mundo estivesse desmoronando. Cada parte dela se desfazendo em 1000 pedaços. Não, isso não pode ser verdade. O desespero fazia seu coração acelerar. Olhando nos olhos de Luna, Clara mal conseguia distinguir entre medo e esperança. As risadas horríveis das noivas enchiam o ar, ecoando como um lamento de almas perdidas. Edna sorriu, a maldade bruxuleando em seu olhar. Ah, mas é a verdade, Clara. Quando você escolheu se casar novamente, não percebeu que estava atrelando sua vida a esta boutique e a todos os segredos que ela guarda. As palavras de Edna pareciam ganchos fincados na carne da realidade de Clara. Miguel estava pálido, paralisado em um canto, como se as revelações o tivessem deixado sem palavras. Eu não sabia disso, Clara. Ele olhou para ela, a angústia refletida em seu rosto, como se soubesse que cada escolha errada poderia custar tudo. Mas antes que Clara pudesse processar tudo, uma luz intensa começou a emanar do espelho. A atmosfera mudou drasticamente, e algo começou a se desenhar no reflexo. Uma cena que Clara conhecia muito bem. Era ela mesma, uma versão mais jovem, vestida com um lindo vestido de noiva, radiante e feliz. Seu sorriso brilhava, mas ao lado dela, em um canto sombrio, estava uma figura que Clara reconheceu imediatamente: sua mãe. Não pode ser. Clara se virou para Edna, seu coração disparando. O que você fez com minha mãe? Neste instante, as vozes das noivas se calaram. O ambiente encheu-se de um silêncio gelado. Tudo estava prestes a mudar. Seu amor por ela a trouxe aqui, Clara. Sua mãe fez uma escolha quando a sitiou. E agora ela está aqui, como todas as outras. Você sabe o que passou com ela? E agora você será a próxima. A revelação cortante de Edna a fez vacilar.
A imagem da mãe, agora envolta em névoa, piscava de maneira quase etérea, a transição entre passado e presente se desmoronando. Levante-se, Clara! Enfrente seu destino! A voz dela ressonou na boutique, mas a força por trás daquelas palavras não era de encorajamento. Era uma ordem, uma exigência. E nesse exato momento, enquanto Clara lutava contra as correntes que a prendiam, o espelho começou a quebrar. O vidro se despedaçou, e cada estilhaço refletia flashes da história de Clara, das suas incertezas e medos. Edna, percebendo que a realidade estava mudando, gritou. Não, não faça isso. A boutique tremia, uma força sobrenatural surgindo do caos. As noivas, em um frenesi, começaram a gritar e a implorar, cada uma tentando se libertar do ciclo maligno. O chão começou a se abrir, e na confusão, Clara avistou a figura de Júlia, agora refletindo uma expressão sombria que nunca havia visto antes. Você achou que eu estava ao seu lado? Não posso deixar você sair, Clara. Nós temos um acordo. O choque de suas palavras fez o coração de Clara afundar. O que Júlia queria dizer com isso? E neste instante, a luz ao redor intensificou-se, envolvendo tudo em um brilhante manto de caos, e Clara teve uma compreensão devastadora. A boutique não apenas escrevia destinos, ela também os consumia. O grito de Clara ecoou pela boutique, ressoando como uma melodia triste à beira do abismo. E em meio a toda a escuridão e a destruição, a angústia dos rostos conhecidos, uma nova opção surgiu. Um brilho surgia de dentro das sombras, uma possibilidade que Clara nunca havia cogitado, a de confrontar Edna e Júlia, não apenas como vítimas, mas como guerreiras de seus próprios destinos. Mas o que significaria? E o que ela teria que sacrificar para conseguir a liberdade? Enquanto tudo ao seu redor colapsava, Clara sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara sentia a atmosfera pesada ao seu redor enquanto a realidade se distorcia. A boutique estava em colapso, os ecos das vozes das noivas tornando-se gritos desesperados, e a visão do espelho quebrado iluminava seu coração com uma verdade devastadora. E Júlia estavam ali, esperando, como sombras ameaçadoras na penumbra. Então, com um movimento brusco, tudo mudou. O espelho se fragmentou e fez uma transição abrupta, revelando uma cena que deixou Clara paralisada. Ela viu sua própria mãe, mas o sorriso dela não era de felicidade. Estava distorcido por uma expressão de dor e arrependimento. Clara, não faça! A mãe de Clara gritou, ecoando como um aviso. O ar ficou denso e cada palavra foi como um golpe, pulsando no coração da boutique. A luz do vestido branco, que antes parecia mágica, se transformou em uma luz ofuscante e cruel, quase como se estivesse criando uma barreira entre Clara e a verdade. Você não entende, Clara. A voz de Edna cortou a tentativa de Clara de se concentrar. Você sempre esteve destinada a isso. A sua mãe fez suas escolhas, e agora você tem que arcar com as consequências. Clara lutou contra o terror que ameaçava consumir sua mente. O que Edna queria dizer? A sensação de desespero tomou conta. Mas antes que pudesse processar tudo aquilo, Júlia se virou e um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Ah, minha querida Clara, a verdade é muito mais complexa do que você imagina. Você não é só uma marionete em um jogo. Você é a razão de tudo isso. É o que mantém a boutique viva. As palavras dela causaram um efeito dominó em Clara, e uma série de lembranças dolorosas invadiu sua mente em um frenesi de sentimentos. Cada lágrima, cada sorriso, tudo parecia parte de um plano. E num átimo de reflexão, Clara compreendeu que o vestido não era apenas uma prisão. Era uma ponte entre o passado e o presente. Uma ligação entre todas aquelas noivas que nunca voltaram. Desista disso, Clara. Miguel gritou, buscando tocá-la, mas a onda de luz e dor os afastou, como se uma barreira invisível os separasse. Clara se virou determinada.
Era o momento de confrontar Edna e Júlia. Eu não sou o que vocês pensam. Estou aqui para salvar a Luna e as outras. Ela gritou, sua voz firme cortando o caos. Mas no instante seguinte, uma explosão de luz irrompeu do espelho. Todos foram lançados para trás, incapazes de resistir. Clara, Luna gritou, agora mais próxima, seu olhar refletindo um medo genuíno. Mãe, ao ver a filha, o coração de Clara disparou. Mas então, uma sombra corporificada de Edna, como um ciclo, se misturou com o brilho da boutique, e uma reviravolta desmoronadora a atingiu. Surpresa, minha querida, Edna soltou, e neste momento uma verdade chocante surgiu. Luna não era apenas uma vítima, ela era parte da maldição. Sua filha é uma das escolhidas. Ela herdar? Não! Clara gritou, a respiração parando por um segundo. O mundo ao seu redor desabou, e à medida que a imagem de Luna se tornava sombria, Clara viu sua vida se desmoronando. A boutique não era apenas um lugar, era um sistema, um ciclo vicioso de dor e amor mal colocado. A luz pulsante se apagou lentamente, revelando o horror que estava prestes a se desenrolar. E antes que pudesse pensar em uma nova estratégia, o chão se abriu sob seus pés, cada conexão sendo rompida. Luna! Ela gritou, estendendo a mão, mas a imagem da filha tornou-se um borrão na escuridão. A boutique estava em colapso, as risadas se transformando em gritos de agonia. Clara não sabia se estava prestes a perder sua única razão de lutar ou descobrir uma verdade oculta que poderia libertá-las de um ciclo interminável. Uma escolha tinha que ser feita. E, nesse momento desesperado, tudo o que ela queria era salvar Luna, mesmo que para isso tivesse que enfrentar os segredos que lhe foram sussurrados por tanto tempo. O que estava prestes a acontecer nesta noite decisiva poderia não apenas mudar suas vidas, mas o destino de todas as noivas aprisionadas naquelas paredes. A escuridão começou a se agitar, e Clara sabia que a batalha contra a Edna, contra a Júlia e contra o próprio destino tinha apenas começado. Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O SP. Clara, não! As palavras ecoaram, ressoando em sua mente como um grito de socorro. Edna e Júlia estavam ali, uma mistura de raiva e riso, como se o caos todo fosse um show que elas estavam adorando. É isso, Clara! Você precisa decidir! Edna gritou, e com um gesto iluminou o vestido. A luz era hipnotizante e aterradora. Você vai entrar e se tornar uma de nós, ou não? Clara olhou para Luna, que estava ali, mas não estava. A filha parecia uma sombra do que realmente era. Luna! Ela gritou, estendendo a mão, mas as correntes invisíveis pareciam puxá-la para trás. A boutique tremia. As paredes estavam se fechando. O pânico estava no ar. O cheiro de cravos e flores murchas invadia o espaço, trazendo à tona memórias de noivas que se perderam ali. Você não pode me levar. Não posso deixar minha filha. Clara sentiu o desespero descer como uma onda, mas havia uma força dentro dela, a necessidade de lutar pelo que era certo. E nesse momento, algo mudou. Um brilho começou a emanar do coração de Clara, como se horas de dor acumulada se transformassem em uma luz cálida. Eu não sou você, Edna. Eu não vou fazer parte dessa maldição. Clara encontrou coragem na dor que sentia. A boutique estremeceu em resposta, como se a própria fundação estivesse agoniada. Enquanto a luz crescendo ao redor dela, Clara percebeu que outras vozes começaram a surgir. Eram as noivas. Nós escolhemos a liberdade. Uma onda de apoio inundou a boutique. Estimulada pela resistência delas, Clara tomou impulso e correu em direção ao vestido, buscando a luz. Um calor a envolveu. E Clara sentiu que cada lágrima de cada noiva queimava em sua pele como uma liberação. Seja livre! Gritou uma das noivas, e a boutique respondeu a esse grito. Uma explosão de luz expandiu, quebrando os laços que a prendiam.
Edna gritou, mas o som foi engolido pela força da libertação. Em um instante, a boutique se desfez, e Clara teve a sensação de estar sendo catapultada de volta à realidade. E então, ela estava de volta. O ar fresco encheu seus pulmões. Clara olhou para o lado e viu Luna, ainda a centímetros de distância, mas agora com um brilho saudável em seus olhos. Mãe! A menina correu e Clara a abraçou, sentindo que a liberdade tinha um sabor doce e inesperado. Você está segura, meu amor. Nunca mais vamos voltar lá. Clara prometeu, o nó na garganta finalmente se desfazendo. Miguel apareceu ao lado delas, a expressão de uma mistura de alívio e prova de culpa nos olhos. Clara, eu sinto muito. Eu não sabia. Não agora, Miguel. Temos que sair daqui. Ela olhou para Luna, agora com um semblante de determinação. Elas estavam livres, mas o peso da verdade ainda pendia sobre sua cabeça. As noivas sempre estariam na memória dela. A boutique poderia ter desaparecido, mas suas histórias viviam. Clara sabia que a batalha poderia ter terminado, mas as cicatrizes do passado sempre ficariam. Enquanto se afastavam da boutique que a aprisionara, os ecos de vozes perdidas ainda podiam ser ouvidos, como um lembrete do que enfrentaram. E com isso, Clara se sentiu mais forte. O pavor se desfazia em coragem, mas as perguntas ainda flutuavam em seu coração. O que aconteceria com as outras noivas? O que Edna e Júlia realmente queriam? Antes que pudessem sair por completo, uma sombra se projetou do fundo da boutique. Um último sussurro, uma promessa de que essa história ainda não havia terminado. E agora é a sua vez. Não perca as próximas histórias exclusivas. Você precisa se inscrever agora no canal. Esmague o botão de like para ajudar o algoritmo a levar essa jornada a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Mostre que você é um verdadeiro